Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Graças a Deus. Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Graça e paz, Vila Operária. Graça e paz, Rádio Voz, semeadores dos últimos dias. Terça-feira, 9 de dezembro de 2014. Nós estamos em mais um programa Oração Nona, né? Um programa onde nós vemos, nós falamos com Deus, nós ouvimos Sua palavra e, acima de tudo, pegamos lições preciosas para a nossa vida, para nosso futuro. E voltando ainda à série de mensagens que nós estamos falando sobre o reino de Deus, sobre a volta de Jesus, eu queria compartilhar um texto hoje com você que nos vê, com você que nos ouve. Um texto que está justamente no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, verso 15. Marcos, capítulo 1, verso 15, diz o seguinte: dizendo Jesus, o tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mais uma vez, o tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Meu querido, meu irmão, minha irmã, telespectador, ouvinte, nós estamos nessa tarde com o propósito de falar mais um pouco do reino de Deus. E nessa tarde eu queria falar sobre o Evangelho do Reino. O Evangelho, como nós falamos na semana passada, Paulo já descreve que esse reino, essa dinâmica desse reino não consiste em palavras, mas consiste em poder. Está escrito, Paulo escreve à igreja de Corinto, capítulo 5, verso 2, o Evangelho, que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E esse poder nada mais é que a transformação do ser humano, nada mais é que a modificação do estado anterior do ser humano a uma nova criatura, a um novo estado. Podemos citar um exemplo, quando na própria Bíblia vai dizer: aquele que roubava, não roubes mais. Aquele que mentia, não mintas mais. Porque agora o poder do Evangelho, o poder do reino veio sobre essa pessoa. Essa pessoa ouviu a palavra, ouviu as boas novas, e a partir de agora ela toma uma decisão. E essa decisão agora é de andar na contramão do sistema, andar na contramão do mundo. Então agora, como todos estão indo, essa pessoa que ouviu essa mensagem, ouviu a palavra, ouviu de Jesus, ela vem ao contrário do mundo. Ela anda conforme Deus agora determina. E analisando o que Marcos vai escrever no seu livro, na sua carta, nos seus escritos, ele vai dizer que nós devemos acreditar nesse Evangelho. E dentro desse versículo eu quero separar 3 itens, 3 tópicos dentro de Marcos capítulo 1:15, que nós podemos alencar, podemos colocar junto sobre crer no Evangelho e se arrepender. A primeira coisa que ele vai colocar, a primeira coisa que ele vai dizer nesse versículo, e vai colocar assim de maneira clara e prática, é a respeito do arrependimento. E interessante que quando nós estudamos, quando nós estamos querendo conhecer mais um pouco desse reino, nós vamos conhecer pessoas, escritores, que vão nos dar uma dimensão muito maior do que aquilo que nós temos como conceito. Para nós,
por causa da nossa circunstância, por causa de onde nós estamos incluídos. Então, muitas das vezes, ouvir outras pessoas e acabar lendo outras citações nos ajuda. Existe um homem chamado René Padilha, é um equatoriano, é um missionário. Ele vai dizer que o Evangelho, ele é uma mensagem tão grande, tão boa, uma ferramenta tão eficaz no reino de Deus, que primeiro, pode-se pregar. Segundo, pode-se testificar. René Padilha continua dizendo ainda que o Evangelho é uma ferramenta tão poderosa que se pode proclamar. Ainda dentro desse contexto, o escritor ainda acredita que o Evangelho é algo que pode se dar a conhecer, pode se anunciar, pode se, ao mesmo tempo que se anuncia, pode se ouvir. E além disso, pode se crer. E pode também ainda na esfera de receber. Segundo o autor René Padilha, o Evangelho pode se pregar, o Evangelho pode se testificar, pode se proclamar, pode se anunciar, pode se dar a conhecer, pode se ouvir e pode ainda dar a conhecer e ainda receber. Feito essas considerações iniciais, eu queria com você que está me acompanhando nessa tarde, que você entenda 3 dimensões que o Evangelho tem. A primeira dimensão, você que nos ouve pela Rádio Voz, Semeadores das Últimas Horas, você que nos acompanha pela web, pelas pregações online, você pode analisar comigo o seguinte: existem 3 eixos que nós podemos elencar como primordial a respeito do Evangelho do Reino. Primeiro, esse Evangelho, como se ouve, ele nos dá o eixo do arrependimento. Jesus convoca as pessoas a uma mudança de vida diante de uma pregação confrontativa. Quando Cristo vai pregar, quando Cristo vai anunciar o Evangelho do Reino, quando Ele vai falar às nações, quando Ele vai falar aos domésticos da fé, que eram os seus irmãos, os seus contemporâneos, Jesus traz uma mensagem de confronto, confrontativa, a maneira que estavam vivendo, a maneira que estavam pensando, a maneira que tratavam com o próximo e a maneira que agiam para com Deus. Muitas das vezes, meu irmão, nós precisamos ser confrontados pela palavra do Senhor para que a nossa vida venha a haver uma mudança, possa ocorrer uma mudança. Porque muitas das vezes nós estamos presos numa redoma, nós estamos no nosso interior, nós estamos no nosso conforto e nós estamos numa zona que não nos permite olhar mais adiante. Eu quero lembrar com você, quando Deus fala com Abraão e faz a promessa, ele fala assim: olha, Abraão, sai da onde você está. E ele estava dentro de uma tenda. E ele sai afora. E quando ele sai da tenda, quando ele sai do lugar de conforto dele, Deus fala: agora olha para o céu. Abraão olha. E Abraão de repente podia pensar: eu não estou entendendo porque Deus fez eu sair lá de dentro do meu conforto, fez eu sair do meu lugar seguro, para agora vir aqui para fora para olhar para o céu. Mas quando Abraão olha para o céu, Deus fala para ele assim: agora conta as estrelas do céu. De maneira que para o homem é impossível fazer isso. Abraão, entendendo isso, questiona Deus de uma maneira não negativa, mas de uma maneira de dizer: Senhor, eu não posso fazer isso. E aí Deus dá a resposta para ele. Deus o confronta. Deus o leva para fora, num lugar onde que para ele era conforto. E Deus fala para ele assim: já que você não pode contar, será assim as bênçãos vindo na tua vida e a tua descendência. Mas repare que para
a promessa chegar a Abraão, ele teve que sair do lugar de conforto e ir para um lugar de confronto. Eu não sei como você está vivendo a sua vida com Deus e a sua vida espiritual, mas eu sei que, independente, você precisa ter um encontro confrontativo com Deus. Deixar Deus lhe confrontar, deixar Deus mostrar para você onde estão os erros, onde estão as falhas, para que assim você também possa sair de uma zona de conforto, para que Deus possa lhe mostrar a promessa que Ele tem para a sua vida. O eixo do Evangelho está em se arrepender. E por isso Jesus vem com uma mensagem confrontativa. O arrependimento também era algo contido na pregação de João Batista. João Batista também era um homem que constantemente pregava o confronto. E ainda em Mateus capítulo 3, verso 7, verso 8, ele vai dizer assim: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Ele dá uma exortação a todos aqueles que foram ao encontro dele, aonde ele estava pregando. E sem voltar atrás, sem tubiar, ele confronta aquelas pessoas, os chamando de raça de víboras. Quem vos deu a ideia para fugir da ira que está aproximada? Ainda falando em exortação, Atos capítulo 2, verso 38 vai dizer o seguinte: arrependam-se cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Agora veja que Jesus ele confronta o povo. João Batista confronta as pessoas. Os apóstolos vêm pelo mesmo caminho e também confrontam. Mas confrontam para quê, pastor? A mensagem confrontativa, ela vem para gerar arrependimento. Queridos, nós recebemos do Senhor algo que nós não somos merecedores. No Novo Testamento é chamado de graça. Maravilhosa graça que trouxe Deus a nós. Mas para ter acesso a isso, ter acesso à graça e os benefícios que é dado a todo cidadão celestial, é necessário se arrepender e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, se arrepender dos seus maus caminhos, se arrepender e voltar, ter uma conversão, voltar ao caminho que nunca deveria ter saído. Paulo ainda, no seu discurso, aos atenienses, Paulo vai dizer o seguinte: no passado, Deus levou em conta a ignorância, mas agora ordena que todos e em todo o lugar se arrependam. Atos capítulo 17, verso 30. No passado, Deus relevou a ignorância, mas agora Ele nos convida a nos arrepender em todos os lugares. Isso me dá uma esfera muito boa, muito interessante, porque nós devemos nos arrepender em todas as áreas da nossa vida. Creia nas boas novas do Evangelho. E um negócio que é interessante nós afirmarmos é quando nós vamos falar ainda de fé, porque arrependimento e fé vão caminhar na mesma via, é que René Padilha, ainda esse autor que eu lhe falei, ele vai dizer que a fé está atrelada substancialmente ao arrependimento.
fé e arrependimento estão juntos. Porque com fé se crê que Jesus Cristo é o Senhor. E quando se crê que Jesus Cristo é o Senhor, automaticamente vem um arrependimento de tudo que foi feito antes de conhecer a esse Senhor. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, essa tarde nós estamos aqui para falar contigo de coisas boas, de coisas grandes, de coisas maravilhosas que vai acontecer àqueles que creem. Em breve o nosso Senhor vai voltar e vai nos arrebatar, vai nos levar para junto dele. E você precisa estar junto conosco. Precisa nessa tarde se arrepender, voltar para Jesus, entregar os seus caminhos a ele. Venha para Jesus, porque ainda há tempo. A arca da aliança, a arca ainda não se fechou. Ainda tem espaço para você, para a sua família, para todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor. O segundo eixo que nós vamos observar ainda, pertinente a Marcos capítulo 1, verso 15, é o eixo da salvação. A salvação é um exemplo ímpar. A salvação é algo ímpar na nossa vida. Não acontece de uma hora para outra, mas é algo que inicialmente é único. Você que está me vendo nessa tarde, está me ouvindo pelas caixas da rádio, pelas ondas sonoras da rádio, isso é um evento único na nossa vida. A salvação não pode ser dada 2, 3, 4, 5 vezes, mas é apenas dada uma vez. Pois todo aquele que conhece e reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, o recebe como dom de Deus, a salvação. E quando a salvação entra, vem ao homem através da pessoa de Jesus, nós podemos observar que há libertação do pecado e das suas consequências. Romanos capítulo 5, verso 21, vai dizer sobre o juízo, sobre todo aquele que não tem a salvação, mas que vive sob o domínio do pecado. Paulo vai escrever aos Romanos ainda, que o pecado, de tão bom que ele é, de tão gostoso que ele é, de tão prazeroso que é, ele tem uma recompensa. Ele tem um salário. E o preço que o pecado dá para todo aquele que se envolve nisso é a morte. É a morte. Mas o Filho do Homem se manifestou para extirpar as obras malignas. E pecado é obra maligna. Isaías 59, verso 2 vai dizer: mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os nossos pecados fazem separação entre eu e o meu Deus. Mas agora, por causa da salvação em Jesus Cristo, por causa do arrependimento, agora esse caminho que foi quebrado, que era inacessível ao homem, foi preenchido pela pessoa de Jesus. E agora eu, o homem comum, miserável, pobre, cego, nu, carente do favor de Deus, carente da sua bondade, agora por causa disso, eu sou agora ligado a Deus, por causa da pessoa de Jesus. Você que me vê, você que me ouve, você que está presente aqui no estúdio, saiba de uma coisa: salvação é um evento ímpar e único na vida do ser humano. Olha, quero falar com você que já ouviu da palavra, já até orava, já até chegou a
ministrar a palavra para outras pessoas, mas agora está afastado, mas agora está distante. Vou falar algo que o meu pastor fala. O que Jesus fez para você? O que Deus fez contigo? Para que você ficasse de mal, como criança de mal, e se afastasse dele a tal modo que voltaste a fazer tudo aquilo que um dia foi liberto. Certa vez Jesus estava conversando com uma mulher, e por causa da desigualdade religiosa, por causa do ranço, os samaritanos não podiam ficar perto dos judeus. E certa vez Jesus está chegando num poço com sede, um sol escaldante, calor demais. E ele para e ele vê uma mulher pegando água. E ele fala: mulher, dai-me de beber. E aquela mulher olha para Jesus e observa que ele não tinha aparência e aspecto de um samaritano. E ela pergunta para ele assim: como é que pode, sendo tu judeu, vir pedir água a mim, que sou uma samaritana? Ela não sabe que entre nós há uma rixa? E Jesus começa a conversar com aquela mulher. E algo que é interessante é que os discípulos chegam e ficam de lado observando aquela conversa. E ficam provavelmente cogitando coisas no seu coração e na sua mente. Mas Jesus estava ali fazendo uma obra que ninguém quer fazer. Jesus ali estava fazendo algo que é difícil para o homem fazer. Jesus estava quebrando com o estigma religioso. Jesus estava quebrando com os laços da religião. E estava falando do reino de Deus para aquela mulher. E certa parte da conversa ele fala: mulher, não sabes quem fala contigo? Se tu soubesses quem fala contigo, tu me pedirias águas, porque a água que eu dou, quem bebe jamais terá sede. E ainda flui rios de águas vivas de dentro. E ela imediatamente, não entendendo que Jesus estava falando de coisas espirituais, de coisas do reino, de coisas grandes, de coisas que para o homem é pequenininho, ela fala: Senhor, então me dá dessa água para que eu não venha mais nesse poço. Porque para aquela mulher era difícil ir àquele poço, porque ela era uma mulher que era queimada na sociedade, tinha um estigma dentro dela, tinha algo que as pessoas olhavam e recriminavam, discriminavam ela. E Jesus conversando com ela, a palavra de Deus é tremenda, irmãos. Eu quero que você observe isso, eu quero que você se atente no que eu estou falando. Porque a Bíblia vai dizer: aqueles que têm ouvidos ouçam o que o Espírito diz à igreja. E eu quero falar para você hoje como alguém que é enviado por Deus, como alguém que fala pelo Espírito, como alguém que quer ser voz nessa geração para alertar. Jesus está conversando com aquela mulher, está falando sobre arrependimento, está falando sobre salvação. E Jesus começa a falar coisas que ninguém sabia sobre aquela mulher, coisas que ninguém sabia, que não moravam naquela região. Jesus era de outra região, Jesus era da Galileia, estava agora em Samaria, porque havia feito milagres, porque havia operado, estava ali agora passando porque era necessário passar, porque a obra de Deus tem que ser feita em todos os lugares, para todas as pessoas, é para todo mundo, é para todo aquele que crê. E ele estava conversando com ele, Jesus estava falando coisas com ela que a um estrangeiro, alguém que não era daquela terra sabia, mas que todos os que estavam ali sabiam quem era aquela mulher. Era uma mulher que era queimada, era uma mulher que era marcada pela sociedade, marcada pelos seus erros, marcada pelos seus pecados. E Jesus chega, porque onde Jesus chega não tem distinção. Jesus chega em lugares para poder acabar com as obras das trevas, acabar com as obras do diabo. Jesus chegou para trazer modificação na vida daquela pessoa.
Aleluia. E quando Jesus chega, Jesus começa a falar com ela coisas tremendas, coisas sobrenaturais, coisas que para o homem é difícil de compreender, mas todo aquele que abre o coração para Jesus, que abre o coração para a sua palavra, há mudança e entendimento. E Jesus começa a dizer para ela: mulher, eu sei porque você quer a água que eu der. Você quer essa água para nunca mais voltar aqui, para ninguém mais zombar de você, para ninguém mais falar de você, para ninguém mais botar o seu nome ali e acolá. Mas tem uma coisa eu tenho para lhe dizer. Você falou que vai buscar o seu marido para beber água, mas esse marido que está não é teu. E já tiveste 5 que também não era teu. Jesus começa a trazer coisas que para ela era vergonha, mas ele fala: mas mulher, se tu provar do dom de Deus, se tu provar da água que eu tenho para dar, se tu soubesse quem estava falando contigo, tu querias a minha água. E ela reconhece a pessoa de Jesus, aleluia. E ela fala: vejo que tu és profeta, vejo que tu és homem enviado de Deus. Jesus abençoa aquela mulher e manda ela ir em paz. O Evangelho proporciona mudança de vida e traz paz. Pastor, agora que eu recebi o Evangelho, agora que eu estou na igreja, agora que eu tenho Jesus no meu coração, agora que eu canto hino, agora que eu leio Bíblia, agora que eu oro, agora que eu fico de joelho, agora que eu fico em pé, agora que eu pulo, que eu canto bananeira, a minha situação vai mudar? Não vai mudar. Jesus não é Mega Sena para mudar status social de ninguém, para mudar status financeiro de ninguém, não. Quando nós falamos em mudança de vida, nós falamos em alegria, nós falamos em paz, nós falamos em dormir tranquilo, nós falamos em andar de cabeça erguida, nós falamos em liberdade. E Deus, nessa tarde, quer proporcionar tudo isso para você que me ouve. Mas é necessário se arrepender, ter fé no Filho de Deus. E é necessário obter a salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. E a mudança só ocorre quando tudo está no caminho correto, quando as engrenagens estão andando. Ou seja, se arrepender, ter fé, aceitar a Cristo como Salvador e receber a salvação. As pessoas estão enganadas pensando que o Evangelho é uma forma de mudança social de vida. Não é. O Evangelho proporciona paz, alegria, libertação e vida eterna em Cristo Jesus no céu. E o céu não é uma utopia, não é uma visão romântica dos conservadores, é algo real, presente, que nós aguardamos ardentemente que o nosso Senhor venha e nos leve para estar com Ele. Aleluia. Porque lá não vai haver choro, não vai haver dor, não vai haver fome, não vai haver tristeza, mas nós vamos estar eternamente em paz, alegria e dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso. Aleluia. Terceiro eixo, para nós podermos finalizar, é o eixo das últimas coisas. Falamos de arrependimento, falamos de fé, falamos de salvação. Agora eu quero falar das últimas coisas que esse Evangelho proporciona. A mensagem do Evangelho é uma convocação ao exercício de esperança. Diz Mateus 12, 21, em seu nome as nações porão a sua esperança. Volto a perguntar, qual é a maior esperança do cristão? É a volta do Senhor. A palavra de Deus diz: em seu nome as nações porão
a sua esperança. É evidente que quando se pensa nas últimas coisas, se vem se falar do inferno, do juízo final, da glória eterna. Isso não se pode ser descartado. E nós, como pregadores do Evangelho de Jesus Cristo, queremos proclamar e estender de uma maneira eficaz a vida, a pessoa e a obra do Senhor Jesus. Querido, aonde está a sua esperança? A sua esperança está em quê? A sua esperança está numa pulseira? A sua esperança está numa roupa de grife? A sua esperança está num líder religioso? A sua esperança está em quê? Em quem tu tem depositado a tua esperança? Por isso que há entre nós muito fracos e doentes. Muitas pessoas que estão abandonando a fé, porque a sua esperança não está no Redentor, mas estava em coisas que um dia vai perecer e vai acabar. Nessa tarde, eu quero refletir com você, que nos ouve e nos vê. Aonde está a tua esperança? A tua esperança está numa religião fraca, falida, que só prega desigualdade, que em vez de construir pontes, está construindo paredes para se isolar? A tua esperança está no quê, meu irmão? Você que nos ouve, a tua esperança está em quê? Na raspadinha? No jogo que foi feito ontem? E está esperando o resultado de hoje? A tua esperança está no Jockey Club, depositado em cavalos? A Bíblia vai dizer: muitos confiam em carros e em cavaleiros, mas nós confiamos na força do Senhor. Pare um pouco e reflita. É final de ano. No que você está preocupado? Na salvação? Na tua alma, na tua vida? Ou você está preocupado na rabanada? Ou você está preocupado no Chester, no frangão, no manjar que vai comer, no pudim? Tem gente que nesse momento agora está se esquecendo de Deus, está virando as costas para o Senhor, porque agora precisa ir no centro de Caxias comprar roupa, comprar isso, comprar aquilo. Precisa comprar um tênis, porque se não comprar o tênis, o Natal não vai ser bom, o Ano Novo não vai ser diferente. Onde está a tua esperança? E andar de branco no final do ano? Para querer paz? Se a paz só quem pode dar é Jesus Cristo? Ou tu quer andar de verde para atrair dinheiro? Não levanta cedo e não vai trabalhar não, para tu ver. Pensando que vai cair do céu? Como diz minha avó, do céu só cai chuva. Palavras duras e difíceis, mas que é necessário para que as pessoas possam despertar, meu irmão. Como diz alguns irmãos, se liga no mistério, varão. Nos últimos dias o Senhor está falando fortemente. Eu quero orar por você. Quero orar pela sua família. Quero orar pela sua casa. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Será que não é hora de voltar para Jesus? Será que não é hora de querer ter um compromisso com Ele? Meu irmão, 2014 está acabando, 2015 está chegando. Será que a tua vida vai ser do mesmo jeito? Vazia, sem nada, sobrevivendo do que cai da mesa dos outros? Que não leva a mal não. Tem animal, tem cão, tem cachorro que está se alimentando, está vivendo melhor do que muito ser humano. Você quer viver bem? Você quer ter paz? Quer ter sossego, alegria? Reconhece a Cristo como teu Salvador.
Entrega o teu caminho a Ele, confia nele, e o mais Ele fará. Arrependa-se e creia nas boas novas do Evangelho. Marcos 1,15. Vamos orar. Vamos falar com Deus? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós ouvimos Tua palavra, baseada em Marcos 1,15, que fala que nós devemos nos arrepender e crer no Evangelho. O Evangelho que nós cremos fala de exortação, fala de alegria, libertação, santidade, unidade. E é o que está faltando ao povo. É o que está faltando a Deus nos dias de hoje. Mas Deus, eu quero nessa tarde abençoar aquele que está nos ouvindo, aquele que está nos vendo pela web, pelas pregações online. Quero rogar a Deus pela comunidade da Vila Operária. Ó Deus, abençoe esse povo. Esse povo que toda terça-feira nos ouve. Todo dia, 6 horas da noite, ouve pregadores diferentes que vêm aqui no estúdio da rádio. Ó Deus, que 2015 possa ser um ano de expectativas novas, de paz, alegria e entendimento. E como nós sempre falamos, Deus está no controle. Esteja no controle, Deus, da vida desse irmão, dessa irmã, desse jovem, desse senhor, dessa senhora, dessa comunidade. Esteja no controle, Deus. Que as pessoas possam entender isso. Ó Deus, faz isso, por favor, no nome de Jesus. Diga amém. Meu irmão, nós estamos aqui encerrando mais uma programação no dia de hoje. Agora com a qualidade HD, high-tech HD, né? A rádio Voice 62 das últimas horas está crescendo, né? Deus está abençoando, está melhorando, porque Deus está no controle. E se você quer que Deus esteja no controle da tua vida também, além das terça-feira que nós estamos aqui às 15 horas, nós também nos encontramos na Igreja Batista Nova Aliança, Rua Lauri Vilar, número 220. Nós estamos lá hoje no culto Deus no controle, é o culto da vitória. E hoje nós vamos falar sobre Deus no controle da vida espiritual. Estamos quase encerrando essa jornada de fé, essa conferência que falou muito sobre a questão de Deus estar no controle. Nós já falamos sobre Deus no controle da nossa vida, dos nossos projetos, dos nossos sentimentos, Deus no controle da igreja, Deus no controle da família, e agora nós vamos falar sobre Deus no controle da vida espiritual. Amém, pessoal? Deus no controle, terça-feira, 7h30 da noite, na Rua Lauri Vilar, 220, na Igreja Batista da Nova Aliança, cujo presidente é o pastor Naildo Venâncio. Esteja conosco essa noite, faça-nos uma visita, venha nos dar um abraço, venha nos conhecer. Nós vamos estar hoje a partir de 7h30, iniciando o culto. Lá para 8 horas, 8h10, estarei pegando na palavra, e nós vamos até no máximo 9h15, para podermos orarmos e abençoarmos a tua vida. E eu quero despedir nessa tarde com aquela canção que vai falar: não pare, não pare, Deus está no controle. O Filho de Deus nasceu para vencer. Então, meu irmão, esteja pronto. Deus está no controle, sim. Basta você querer. Amém? Vem estar conosco hoje nessa noite, no nome de Jesus. Eu quero agradecer o espaço da Rádio Voz, pregações online. Deus abençoe, no nome de Jesus. Amém, pessoal? Glória a Deus. É o seu coração, aquela que você quer ouvir. Toca aqui. Rádio Voz, semeadores das últimas horas. Já tinha parado? Lembre